Vamos lá então para a palavra de hoje. Anote aí, abençoado. O tema de nossa mensagem dessa manhã, hoje, que é dia 31 de agosto. Olha só, hein? Nós estamos entrando em setembro. O mês que eu fico mais novo. Ah, meu Deus. Acabou agosto, gente. Que coisa, hein? Um dia desse eu estava comemorando, né? Fim de ano. Já estamos entrando em setembro. Graças a Deus por isso, né? 31 de agosto de 2014. Agora são 10 horas e 54 minutos. Estamos ao vivo aqui no Rio de Janeiro. Anote o tema aí da mensagem. Em graça adoramos em espírito e em verdade. Tema de hoje. Em graça adoramos em espírito e em verdade. Nosso texto inicial não poderia ser diferente. É o texto histórico de João, capítulo 4, verso 24. João, capítulo 4, versos 24. Vamos ler. Deus é o quê, abençoado? Deus é espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para agradecê-lo por mais um dia, para exaltar o seu nome, para te louvar, para te adorar, para oferecer, Pai, aquilo que há de melhor em nós para o Senhor, o nosso louvor, o nosso culto racional. Muito obrigado, Pai, por esses irmãos que estão aqui agora, cultuando conosco fisicamente e virtualmente, através da internet, em vários lugares do mundo e do Brasil. Muito obrigado, Pai, por essa família espiritual que tem se consolidado, meu Pai, que tem se unido cada vez mais e que tem crescido cada vez mais. Muito obrigado, Pai, que a palavra está correndo e eu tenho certeza que ela vai correr ainda muito mais, porque, Pai, nós temos muito mais vidas para alcançar, para colocarmos, ó Pai, e implantarmos o seu reino nesse mundo. Esse é o nosso chamado. Estamos, ó Pai, regando a semente que o Senhor plantou nesse mundo, que é o teu reino. Estamos regando e cuidando para que ela cresça e para que o seu reino seja estabelecido na terra. Nós cremos nisso, Pai, estamos lutando por isso e te agradecemos pela força que tem nos dado, Pai, por tudo que tens feito por nós, pelas portas, Pai, que têm se aberto para que o nosso ministério avance. Pai, muito obrigado. Que essa palavra continue correndo, que vidas sejam libertas. É o que nós pedimos e já agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosa igreja do Eterno, mais que vencedores, abençoados com todas as bênçãos, eleitos, abençoados, ungidos. Sabia que você é ungido? Ungido pelo Espírito Santo. Povo de Deus, ovelhas do aprisco eterno. Essa palavra é para quem está aqui no salão e também para quem está na internet, obviamente, né? Abençoados, nós temos um grande chamado da parte de Deus. Nós temos muitos chamados, né? Mas se unirmos todos eles, na verdade é um grande chamado que se subdivide, né? E uma dessas subdivisões desse chamado é a adoração. Talvez tenha alguém ouvindo pela internet estranhando, poxa, adoração é em graça? A gente já vai chegar lá, né? O fato, abençoados, é que o entendimento da graça de Deus, conhecimento do novo pacto, né? Ou seja, quando nós aprendemos a dividir os pactos, né? Porque nós sabemos que há dois pactos. O primeiro veio com defeito, não defeito em si mesmo, mas por causa da carne, né? Então, como houve defeito, o Senhor estabeleceu um segundo e definitivo e eterno pacto, que é o pacto da graça. Só que esse pacto, para ele ser entendido, é necessário que os nossos olhos sejam iluminados, né? Porque se você observar a Bíblia e pegar e ler a Bíblia e estudá-la do ponto de vista religioso, você vai ficar sem crescimento verdadeiro espiritual. Você pode até crescer em conhecimento histórico, né? Você vê que tem muita gente que tem bom conhecimento histórico da Bíblia, que conhece as tecnicalidades, né? A coisa técnica da coisa histórica, dos tempos, etc., mas não tem revelação da graça propriamente. Então, tem muita gente aí com grande conhecimento, mas é um conhecimento técnico da Bíblia, vamos, entre aspas, né? Não é um conhecimento dado pelo Espírito, é o conhecimento da letra. Nós, em graça, já passamos da letra. Vocês entendem isso? É claro que nós temos, sim, conhecimento da letra. Estudamos, buscamos, mas a letra, por si só, ela mata. O Espírito, não, ele vivifica. Quem recebe aí?
Amém? Então nós não estamos baseados só em letra, mas na revelação do Espírito. E quando esse entendimento do novo pacto vem para a nossa vida, ele divide os pactos. Você passa a conseguir enxergar bem e discernir bem o que é antigo pacto, o que é novo, o que era só para os judeus e o que é para a igreja. Essa mistura que é terrível, né? As pessoas não conseguem discernir o que é só para os judeus e o que é para a igreja atual. E mistura tudo, as pessoas vivem desculpe a expressão, num balaio de gato, né? Como dizem, uma coisa louca, né? E uma hora está salvo, outra hora está perdido, uma hora está bem, outra hora está desgraçado. As pessoas vivem assim, né? Quer dizer, não há uma constância na vida, né? A pessoa não, eu sou abençoado, eu sou. Às vezes está passando uma circunstância ruim, mas bate o pé, eu sou abençoado, eu sou um eleito. Sabe? Não, a pessoa está bem, está com saúde, está com dinheiro, estou abençoado. Passou uma circunstânciazinha, Deus está pesando a mão, o diabo está furioso comigo. Sabe essas bobagens, né? Por quê? Porque é uma constância, não tem firmeza. Agora, a graça, essa revelação que separa os pactos, ela te dá uma firmeza muito grande. Porque você, quando está bem, você está bem, obviamente, glorifica a Deus, etc. Está passando um momento difícil, você continua glorificando. E sabendo, não, Deus está no controle, eu sou um abençoado. Esse entendimento é maravilhoso. A graça, ela regula, meu irmão, todo o nosso viver para Deus. Ela nos dá equilíbrio, né? Nós usamos muito esse termo equilíbrio, porque é isso que a graça nos dá, ela nos equilibra. Amém ou não? E nessa questão da adoração também. Ela traz equilíbrio, traz o perfeito entendimento. Então, abençoados, o nosso desejo de levar essa palavra, como nós falamos na hora da sementeira aqui, essa obrigação, como o apóstolo Paulo falou, e nós temos essa filosofia também de obrigação. Nós temos obrigação de levar a palavra. E ai de nós se não levarmos a palavra. Sabe? Então esse desejo, esse senso de obrigação que nós temos, sabe? Por que nós queremos fazer isso? Para que as pessoas tenham esse entendimento. Para que elas alcancem a perfeita adoração, o perfeito louvor a Deus. Para aprender a adorar a Deus de verdade. Né? De maneira perfeita. Ou seja, em linha com o novo pacto. É isso que falta para a maioria das pessoas. Elas viverem em linha com a nova aliança. Porque muitas coisas as pessoas vivem da nova aliança, mas outras não. Como eu falei, é essa mistura. Então, algumas coisas elas vivem, mas misturam outras, e vai vivendo assim, né? O vinho novo no odre velho, o remendo novo no pano velho. Né? É lamentável, né? Que as pessoas vivam assim, mas é verdade. Então, nosso papel, nós que tivemos esse privilégio de Deus, de conhecer o Evangelho da Graça, separar os pactos, nós temos, meu irmão, uma obra muito grande na mão. De levar esse conceito para que as pessoas se libertem também. Nós não podemos querer só para nós. Não, queremos que as pessoas também se libertem para que elas venham também, como nós, alcançar essa perfeita adoração. Amém, não? Amém. Então a palavra diz aqui, Deus é o que? Espírito. Agora, note aqui a sequência do versículo. E é o que, meu irmão? Parou para raciocinar nisso aí? Às vezes a gente lê as coisas na palavra, passa meio que, né? Você lê assim e tal, você não para dar uma raciocinada de leve, né? Pensa nisso aí. É necessário. Ou seja, se o louvor, a adoração não for em espírito e em verdade, é vazia. Às vezes pode ter até aquela aparência de adoração, né? Tem uns ministérios aí agora com o negócio de adoração, como é que é o negócio? Extravagante. Já viu isso aí na mídia aí? Nossa igreja é de adoração extravagante. Aqui a gente ajoelha no chão, a gente rola, e a gente grita, e anda pendurado no teto da igreja, do salão da igreja, e passa o óleo, e a gente, e o louvor, e corre e bate um com o peito no outro, já viu isso? Vem um correndo de lá, de cá, e bum, e rola. Adoração extravagante. Se não está em linha com a graça, esquece. É necessário. Necessário. Deus não quer que o nego fique fazendo algazarra nas congregações. Não é isso que Deus quer. Você acha que é isso que Deus quer? Olha, infelizmente, muitas denominações fazem o Espírito Santo parecer um abobalhado. Que é um tal de unção do riso. Já viu a unção do riso? A pessoa começa a rir do nada. Cai no chão, enrola rindo. Gente, isso é esquizofrenia.
pessoa começa a rir, rola e... Que isso? Não, ele está com o Espírito Santo. Tem uma congregação aqui perto que tem a unção do animal. Eu estou mentindo, pastor? A pastora Roberta sabe. É aqui perto, aqui. Ó. É a unção do animal. Então, um começa a... E um imita um bicho daqui, o outro grita dali, porque é o Espírito Santo que está... Gente... Aí fica difícil, né? Aí você convida um irmão para ir na igreja ouvir uma palavra, chega até nego rindo. Como é que começa a rir? Rola no chão. Não, que isso? Aí vem o outro... Isso é reunião? Gente, é um absurdo o que esse pessoal faz com a palavra, né? É ridicularizar demais o Espírito Santo de Deus, né? Mas isso acontece. Você pensa que a gente ri, acha graça, mas na verdade isso é uma coisa muito séria. E triste. A gente ri porque é engraçado, tá? Tudo bem, mas se você parar para pensar, é um negócio triste, meu irmão. O Espírito de Deus sendo escandalizado, e nego acha que isso é adoração. Adoração é isso aqui, ó. Necessário que o adorem em espírito e em verdade. Se não está em linha com a verdade, se não é pelo Espírito, não é adoração. Vamos entender esse conceito de adoração antes de tudo? Vamos lá. A adoração, ou, no caso, a atitude de adorar, nessa... tá adorem aqui, né? Adoração do grego é uma palavra, vou tentar pronunciar aqui. Proskuneo. Mas vamos entender literalmente o que significa isso. Essa palavra, ela é uma referência àquele ósculo, beijo, né? Que a pessoa dá na mão de alguém que tem autoridade. Já viu isso? Então, tá lá uma autoridade, vai lá e é uma reverência. Literalmente, essa palavra é usada para isso. Era usada para isso, né? E obviamente, né? E ela também era usada para apontar aquele gesto que os muçulmanos fazem até hoje, de se ajoelhar no chão. Obviamente que eu não vou fazer isso agora. Se ajoelhar e colocar a testa no chão. Já viram isso? Inclusive passou umas novelas há uns tempos atrás que retratavam um pouco isso, alguns anos atrás. E aí na maquiagem eles faziam um troço interessante, né? Eles observam bastante esses detalhes. Então o ator, eles colocavam uma manchazinha aqui na testa, né? Daquele que era o religioso mais ferrenho, né? Então ele tinha uma manchinha na testa. Por quê? Porque 3 vezes ao dia, se eu não me engano, o cara vai lá, tem um horário, coloca um tapete, onde quer que esteja, ele ajoelha e testa no chão. Isso é o famoso beijar o pó da terra, que a Bíblia fala no Antigo Pacto, né? Até hoje as pessoas fazem isso aí. Tem que lamber o pó da terra, meu irmão, senão Deus não se manifesta. Isso é na lei, abençoado. Que lamber o pó da terra o quê? Mas na época da lei se fazia isso. Então, essa palavra proskuneo se referia a esse tipo de adoração. É uma adoração baseada em gestos, né, físicos. Então, essa coisa do beijo na mão da autoridade. No caso de Deus, ajoelhar, colocar a testa no chão, levantar, colocar a testa no chão. E aí, quanto mais marca na testa tem, mais o cara se exibe, né? Aquele ali, olha, ele ora muito, olha como é que a testa dele é machucada. Sabia que tinha irmã, na época da lei, eu vou falar, porque eu sou um cara que falo para dedéu, que tinha orgulho do joelho dela ter marca? Tô mentindo? Ah lá. Mãe, tô mentindo? Tá vendo aí? E a pessoa tinha orgulho de exibir aqueles calos. Por quê? A pessoa olha que joelho. Essa irmã ora demais. Deixa eu ficar quieto. A adoração na lei tinha esse conceito, então, de gesto, né, de ajoelhar, a testa no chão. A adoração na lei, ela também tinha a ver com o local, né? Então, por exemplo, os samaritanos, eles tinham como adoração o Monte Gerizim. Já os judeus, né, eles tinham Jerusalém como um local de adoração, em especial o templo. Então, na lei era isso, era gesto, era local, forma. Tá ficando claro isso? Eu estou apontando no Antigo Pacto. Amém ou não? Amém. Esse era o tipo de adoração que era feito no meio da lei. Quer dizer, além do gestual, tinha também a questão do local. Vamos ver isso no contexto? Nós iniciamos lendo 4:24 de João. Vamos ver o contexto. Vamos subir um pouquinho. Vamos ler os versículos 19 até o 21. João 4, do 19 até o 21, para você ver como isso tinha a ver com o local, né? E você vai ver uma resposta surpreendente de Jesus de Nazaré. João 4, do 19 ao 21.
Então, no 24, nós lemos isso aqui. Ó, é necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Agora, vamos ao 19. Acho que esqueci de mostrar para você. Tá vendo como é que eu sou esquecido? Essa é a palavra. Proskunel, adoração, né? Quem quiser anotar aí, anote. Tá, você que está na internet, amanhã na nossa página no Facebook, né? Nessa segunda-feira, se Deus quiser, vai ter o resumo. Isso aí vai tudo estar em texto para você amanhã na nossa página no Facebook, tá? Proskunel, adoração. Então vamos ver 19. Disse-lhe a mulher. Essa mulher é a mulher samaritana, tá? Vocês conhecem essa história, né? Os samaritanos, eles tinham uma rivalidade com os judeus, porque os samaritanos, eles eram quase que uns judeus também, vamos dizer assim, né? Porque eles tinham, pelo menos a história diz isso, né? Que eles tinham descendência também de duas das 12 tribos de Israel, tá? E só que eles não aceitavam o povo, os judeus, né? O Israel, né, como o foco da adoração deles. Eles achavam que a adoração deles é que era genuína. Eles não aceitavam que a adoração fosse feita em Jerusalém. Para eles a adoração tinha que ser no monte. Então havia uma rivalidade. Eles eram aparentados, né, os samaritanos com os hebreus, mas eles tinham uma rivalidade religiosa. Então aqui acontece esse fato muito interessante de Jesus se deparar com uma samaritana. Quer dizer, não havia laços, né? Eles tinham essa rivalidade, não se comunicavam, não se gostavam. Você vê como é que as coisas de Deus são, né? Então, eu estou explicando para você entender o contexto aqui dessa mulher. Então, Jesus estava lá, à beira daquele tanque para beber água, e veio essa mulher, né? E eles dialogaram, apesar de ter essa distância, né, em relação aos samaritanos e aos judeus, eles conversaram. E a mulher disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. 20. Nossos pais adoravam neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Está vendo a rivalidade? Tem que ser no monte. Mas os judeus diziam o quê? Não, tem que ser em Jerusalém. Os samaritanos não aceitavam isso. Então largou Jesus e falou, olha, aí, ó, vocês falam que é em Jerusalém, mas nossos pais, os antigos, adoravam aqui no monte. Agora veja a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem. Já chegou essa hora, hein? Em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. O que Jesus falou? Não é lugar. Vai chegar um momento que a adoração é aqui, ó. Que palavra de Jesus, hein? Jesus estava debaixo da lei. Mas olha a visão que ele tinha. Ô mulher, você está preocupada com um monte? Você acha que eu estou preocupado que a adoração tem que ser em Jerusalém, mulher? Não se preocupa com isso, não. Porque vai chegar um tempo que não é nem em Jerusalém, nem no monte, nem em lugar nenhum. Nem no templo de Salomão. Né? Nem na igreja ali do... Né? O pessoal diz que a adoração é na igreja. A igreja para eles é o local, não as pessoas. Né? Então eles dizem que a adoração é ali. Tem uma pessoa, um líder aqui no Rio de Janeiro, que diz que prega a graça, inclusive, que ele diz que o endereço da igreja, do salão dele lá, é o endereço de Deus na terra. E aí? Isso está em linha com a graça? O salão dele lá, né, porque é muito bonito, luxuoso. Aqui é o endereço de Deus na terra. Meu irmão, o endereço de Deus na terra somos nós. Não é local. Jesus falou aqui, não é local. Ô samaritana, está preocupada com um monte? Está preocupada com Jerusalém? Vai chegar um momento que a adoração é aqui, ó. Adoração em espírito e em verdade. Por meio do entendimento. Abençoados, é importante dizer uma coisa. Adoração não é algo da lei. Teve um segmento aí, uns tempos atrás, que dizia defender a graça, que eles tinham essa tese, né? Que não, adoração é da lei, esse negócio de adoração é coisa do antigo pacto. Isso faz algum sentido? Depois do que você acabou de ler, adoração não é da lei. Se você está assistindo esse vídeo, de repente passou por esse ministério e tem esse conceito, tira isso da sua mente. Não é a adoração que é da lei, era o formato. Formato. Então, relembrando o conceito inicial. Antes na época da lei, antes da cruz, como era? Beijinho na mão, ajoelho. Isso é para autoridades humanas, né? Mas em relação a Deus era o quê? Joelho, testa no chão. Joelho, testa no chão. Aí a samaritana, não, tem que ser no monte. Os judeus, não, tem que ser em Jerusalém. Isso era na lei. Isso é o formato. Adoração em graça existe. Só que em graça é aqui, ó, que você adora. É no entendimento. É no espírito, meu querido.
Então esse conceito que a adoração é da lei, cai por terra isso aí. A adoração é da graça. O Senhor nos levantou para adorá-lo, sim. E quem defende essa tese diz assim, não, porque agora em graça é louvor. Adoração é uma coisa, louvor é outra. Não, meu irmão, é a mesma coisa. Como nós vimos, adoração é o mesmo que prestar reverência. Literalmente, como nós vimos, né? O que significa o louvor? Louvor vem da palavra epainos. Anota aí, ó. Louvor. Essa palavra significa aprovação. Ou seja, quando você aprova alguém, você está louvando. Isso é literalmente, tá? Anote aí. Mas ela significa também comenda. O que é comenda? Uma pessoa que dá uma comenda, ou que recebe. É uma distinção de honra. Então, quando você honra a Deus, aí vamos sair do literal e vamos para o sentido, né, prático da coisa, né? Quando você honra a Deus, isso é louvor. Então, quando você pega uma canção e canta para honrar a Deus, você está louvando. Quando a sua vida honra a Deus, você está louvando. Percebe? Porque louvor e adoração não é só música, hein? Tudo na nossa vida tem que ser louvor a Deus e adoração a Deus. Então, louvor e adoração são sinônimos praticamente, porque ambos têm o mesmo fim. Quando você adora, você está fazendo o quê? Você está reverenciando. Quando você louva, você está dando uma distinção de honra. Você está honrando a Deus. É a mesma coisa. Então, pessoal, é bom falar isso por quê? Porque tem muita gente que vem nesses ministérios em graça, que tem heresias. As pessoas estão descobrindo essas heresias e estão vindo ter contato com o nosso ministério. E às vezes a pessoa vem, poxa, mas vocês falam de adoração? O meu líder antigo falava que a adoração é da lei. Isso é mentira, meu irmão. Onde está na Bíblia que a adoração é da lei? O formato, repito, da adoração no Antigo Pacto era diferente. Em graça, adoração e louvor, que são sinônimos, é em espírito e em verdade. E por meio desse entendimento, nós louvamos e adoramos a Deus perfeitamente. Você recebe isso? Eu creio nisso. Então, abençoado, adoração nesse novo pacto não tem a ver com gestos físicos. Ah, vou ajoelhar, colocar minha cabeça no chão. Não é isso. Não tem a ver com um local. Ah, não, adorar é só no endereço do Ministério Graça sobre Graça. Rua Seabra Filho, 456, Campo Grande. Aqui é o endereço de Deus na terra. É isso? Não. Os abençoados, por exemplo, têm feito toda semana culto nos lares. Cada lar que abre a sua porta é um lugar de adoração. Ah, abençoado, eu vou me reunir ali na praça. É lugar de adoração, de louvor. Percebe? Nós é que louvamos, sabe? Independente de posição, de regra da lei, de local. João 4, 23. João 4, 23. Veja o que diz. Mas a hora vem, e agora é, quem recebe aí? Em que os verdadeiros adoradores... Quem são os verdadeiros adoradores? Primeiro, os eleitos. Somos nós, os eleitos de Deus. Somos verdadeiros adoradores. Mas por quê? Porque nós somos melhores? Porque nós somos santarrões? Não, porque nós adoramos em linha com a graça. Em espírito e em verdade. Quem recebe aí? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Gente, esse procura é uma força de expressão, tá? Deus não procura nada. Deus sabe de tudo. Mas é uma força de expressão, quer dizer, o que significa Deus procura? É o que Deus ama, essa adoração verdadeira. Deus deseja, é essa adoração que Ele quer. A adoração da lei não satisfazia o Senhor, meu irmão. Por isso a palavra diz procura, quer dizer, o desejo do coração de Deus, porque Deus tem desejo. Deus tem alma. Sabia que Deus tem alma? Em Hebreus fala da alma de Deus. Então, essa alma de Deus sempre desejou os verdadeiros adoradores. Sempre quis os verdadeiros adoradores. Não a adoração da lei, mas a adoração em graça. Adoração em espírito, porque Deus é espírito. E como você viu, é necessário que seja assim, em espírito. Veja Romanos 1, versículo 9. Amados, nós somos chamados a servir a Deus em espírito. E a adoração faz parte desse serviço. Vamos ver isso aí então. Romanos 1, 9. Olha o que Paulo fala aqui. Romanos 1, 9. Pois Deus, a quem sirvo por meio da minha carne, é isso? Não é na carne? Mas pois Deus, a quem sirvo por meio da lei. O que está escrito ali? A quem sirvo em meu espírito.
No evangelho de seu Filho, minha testemunha de como incessantemente faço menção por vós. Olha como é que Paulo frisou. Deus a quem sirvo aonde? Na lei? Não. Deus a quem sirvo aonde? Em Jerusalém? Não. Deus a quem sirvo aonde? No Monte Gerizim? Não. Deus a quem sirvo em meu espírito. Eu pergunto para você, tu tens servido a Deus em espírito? Aqui, ó. No teu peito, no teu coração, no teu entendimento? Jesus falou, olha, a hora vem. E agora é. E agora, depois da cruz, mais do que nunca. Em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Esses somos nós. A procura de Deus acabou. Isso metaforicamente falando, né? A procura de Deus acabou. Deus procurava adoradores verdadeiros, Ele já os encontrou. Os quais somos nós em graça. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Filipenses 3, versículo 3. Filipenses 3, meu irmão, esse é o teu chamado. Entenda uma coisa, abençoado. Deixa eu falar uma coisa antes de ler Filipenses 3. Senão eu me esqueço depois. Adorar é um grande chamado. Só que, infelizmente, devido aos ensinos que nós recebemos durante anos na lei e que muitos ainda recebem hoje, as pessoas estão mais preocupadas com bens materiais. Você já notou isso? As pessoas vão para as congregações para fazer campanha para ter bênção, ou para ficar bem com Deus para que o seu negócio dê certo, ou para passar um óleo não sei aonde. As pessoas estão preocupadas com isso, com bens materiais. Então, se ela passa um período de dificuldade, estou em pecado, Deus está pesando a mão, o diabo, não sei o quê. Ela só se vê abençoada se ela tem um carro, se ela tem uma conta bancária. Isso é visão carnal. Então as pessoas deixaram a adoração para servir a um Deus chamado Mamon. Você lembra que a palavra faz menção de Mamon? Mamon são riquezas, são bens terrenos. E Jesus ensinou, olha, não junte tesouros na terra, onde o ladrão pode roubar, onde a traça pode comer. Junte tesouro no céu. E aí vem Paulo e fala exatamente o que Jesus falou. Paulo fala o quê? Olhai para as coisas lá do alto, não para as que são aqui da terra. O teu chamado, você em graça, não é para olhar bens materiais. Note, não somos contra você querer ter coisas boas. Isso aí é uma coisa normal. Não, pessoal, eu quero ter, meu sonho é ter um carro bom, é ter o meu negócio. Isso é sonho pessoal. Ninguém aqui é contra isso. Mas eu quero que você entenda que a nossa prioridade, enquanto servo de Deus, não é ficarmos atrás de bens materiais. Nossa prioridade é louvar a Deus, exaltar o Senhor, é implantar o reino no mundo. O que vier disso é consequência. Porque se você é um abençoado, e todos aqui somos, e vocês estão na internet também, as bênçãos vão se manifestar na hora certa. Por isso, você vê como é que a coisa vai se ligando uma na outra? Por que a palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma? Por que a Bíblia diz isso? É autoajuda só? Não, Paulo escreveu uma autoajuda. Não é autoajuda, não. É verdade. Une o que Paulo falou, não andeis ansiosos, com o que Jesus falou antes sobre o reino. Buscai primeiro os interesses do reino, e as coisas demais vos serão acrescentadas. Precisa você estar desesperado atrás de bens materiais? Ali tem um pastor que ele é curandeiro. Eu vou lá para ele jogar um óleo na minha cabeça, que eu tenho que comprar um carro novo. Meu carro está todo velho. Aí vai lá atrás do pastor que passa um óleo para comprar o carro. Aí não compra. Aí vai no outro ali que dá um envelope não sei do que. Você bota R$1.000 e você vai ter em troca uma casa própria. Aí não recebe casa própria. Aí vai para o outro ali, faz a campanha não sei do que de Israel. As pessoas estão aí com barata tonta. Para lá e para cá, atrás de bens materiais. E a palavra nos chamando a adorar o Senhor. Gente, deixa o bem material como consequência. Deus vai manifestar o seu sonho. Amado, você que está na internet, sabe, Deus vai manifestar o seu sonho, segundo a vontade dEle. Basta você crer, confessar, fazer por onde? Porque tem muita gente também que espera cair do céu, né? Vou cair do céu aqui, vou sentar aqui, Deus vai mandar. Não, faz a tua parte. Deus não faz o que nós fazemos. Nós já ensinamos isso aqui muitas vezes, né? Aquela metáfora da pedra, né? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele falou, tire a pedra, ou seja, isso aí eu não vou fazer, isso aí é com vocês. Aquilo é uma metáfora interessante para a nossa vida. É uma alegoria bacana e linda. Ou seja, Jesus não faz o que te cabe fazer.
Então, você quer realizar um sonho? Eu quero. Faça a sua parte. Mas lembrando o seguinte, isso é secundário. Em primeiro lugar, é adorar. Em primeiro lugar, é louvor. Em primeiro lugar, é ser útil ao reino de Deus. Isso é o primeiro lugar na tua vida. A consequência depois vai vir. Se você fizer a sua parte, se você crer, confessar, aprender a esperar em Deus, descansar, vai se manifestar o seu sonho. Pode crer. Pode crer, você não tem que andar desesperado. Ai, não, tranquilo. Eu creio, vai se manifestar, Deus é fiel. Eu vou fazer o meu pelo reino. Percebe? Como é que as coisas vão se unindo, né? Esse é o seu chamado. Como eu gostaria, meu irmão, que todos os irmãos tivessem esse entendimento. Parasse de ficar atrás de coisas materiais, e ficar com essas picuinhas nessas igrejas da lei, ir atrás de carro, de casa, disso, daquilo, esquecendo-se de adorar a Deus. Bom, cabe a nós levarmos a palavra, né? Filipenses 3,3, veja só. Porque a circuncisão somos nós. Paulo falando que é o seguinte, olha, a circuncisão genuína somos nós. Por quê? Nós fomos circuncidados aonde? No membro masculino? Não, nós fomos circuncidados na mente. A palavra diz coração, coração é mente, né? Aquele que foi circuncidado no coração, esse é a verdadeira circuncisão. Vocês todos que estão aqui, homens, mulheres, não importa, vocês estão na internet, todos nós já fomos circuncidados. Mas não é a circuncisão feita por mão de homens, é a circuncisão feita por Cristo, aqui na mente, percebe? Essa é a verdadeira. E Paulo diz, nós sim somos a circuncisão. Por quê? Porque muitos batiam no peito, queridos, nessa época aqui, porque eram judeus. Nós somos judeus, a adoração pertence a nós. Entendeu? E Paulo falou, não. A verdadeira circuncisão, o verdadeiro circunciso, somos nós que servimos a Deus em espírito. Essa é a verdadeira circuncisão. Esse é o verdadeiro circunciso, que serve a Deus em espírito. E veja o que Paulo diz, e nos gloriamos na carne? Não, em Jesus, e não confiamos na carne. Na época, os judeus que eram contra Paulo ficavam se gloriando na carne. Não, porque eu sou hebreu, eu nasci da linhagem. Esses gentios aí, isso aí, não presta não. Nós nascemos da linhagem, vocês têm que ouvir a nós. E Paulo falou, Filipenses, fica de olho, Filipenses. Abre o olho, porque a verdadeira circuncisão não é esse povo legalista, não. A verdadeira circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Em espírito é por meio da graça. Sem sacrifícios, sem obras da lei, sem heresias. É espírito, é entendimento. Isso é adorar. Abençoados, o adorar no espírito retira de nós as limitações. Você não tem que estar preocupado, eu tenho que ir lá para o endereço para adorar. Não, você pode adorar na sua casa. Você pode adorar no seu trabalho. Você pode adorar a Deus no seu entendimento. Você está indo para o trabalho, pegou um trenzinho, vai adorando a Deus no seu coração. Entrou no metrô, vai de carro, não importa. Estou adorando a Deus. Estou louvando a Deus no meu coração. Estou glorificando a Deus. Você não tem limitação. Na lei era limitação. Tem que ser 3 vezes ao dia, tem que ser virado para o templo, tem que ser em Jerusalém, tem que ser no Monte Gerizim, tem que ser não sei aonde. Isso é lei. Graça não, você adora onde você estiver. Porque onde você está, Deus está contigo. A palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Onde você está, Deus está contigo. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, não há limites. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, louve e adore a Deus. Adorar é honrar, como nós vimos. Honre ao Senhor com a sua vida, com tudo. Não é com gestos religiosos. Não é rindo na igreja, saltando, pulando, batendo a cabeça. Não é isso. É adorar com entendimento. Romanos 7:25. É servir a Deus aqui no entendimento. Eu vou ler a Nova Versão Internacional dessa vez aqui. Romanos 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, em algumas versões aparece com o entendimento, que é a mesma coisa, né? Com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Porque a carne quer errar o alvo, a carne é o que ela quer. Mas no Espírito, nós somos escravos da lei de Deus. A lei do novo pacto. Como Paulo diz, né, nesse contexto mesmo, no capítulo 8, a lei do Espírito da vida. Existe a lei do pecado e da morte. Essa já caiu por terra. Nós estamos agora na lei do Espírito da vida. Quem recebe essa palavra? Com a mente.
Você que está em casa, não fique preocupado com gestos religiosos, um local para adorar. Adore aqui, ó. Sirva aqui, ó, com o entendimento ativado na palavra. Amados, quando assumimos o Evangelho da Graça em nosso viver, nós cumprimos verdadeiramente o desejo de Deus, que é ser servido e adorado em espírito. Então Jesus falou, Deus procura. Essa procura acabou. Procura entre aspas, né? Acabou, porque agora já existem os verdadeiros adoradores. É curioso, abençoado, que mesmo na época da lei, aqueles sacrifícios já não satisfaziam a Deus. Você sabia disso? Eles ofereciam sacrifícios pelos pecados. Aquilo não satisfazia a Deus. E naturalmente a adoração feita na lei também não satisfazia a Deus. Hebreus 10, 8 e 9. Hebreus 10, 8 e 9. Veja só. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste. Olha. Nem te agradam os quais se oferecem segundo a lei. Isso agrada a Deus? Sacrifícios, obras da lei? Nunca agradaram a Deus, nem naquela época. 9. Então disse, eis aqui, venham para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro foi tirado. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. A graça é tudo novo. Novo! Naquela época Deus já não aceitava aqueles sacrifícios para os pecados, aquela adoração da lei. Aquilo não satisfazia Deus. Deus queria os verdadeiros adoradores. E agora eles já existem em graça. Você crê nisso? Você que está na internet acredita nisso? Eu creio nisso piamente. Então, abençoados, nós que vivemos na direção da graça, temos plena consciência de nosso culto, que nosso culto, aliás, né, a nossa adoração e serviço que oferecemos a Deus devem ser racionais. A tua adoração é aqui no entendimento, é você receber a palavra, processar a palavra, viver pela palavra. Isso é adorar a Deus. É baseado no que Deus te revela. É separando os pactos, não misturando vinho novo com odre velho. Isso é louvar a Deus. Mas é tudo aqui, ó. Não é por meio da carne com sacrifícios, não é por meio de adoração para o templo, não é no monte, não sei aonde. É aqui. E eu encerro com Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, 1. Vamos destrinchar esse versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você está aqui hoje apresentando o seu corpo. Aqui o apóstolo está fazendo um contraponto, né? Em relação aos sacrifícios da lei. Porque na época da lei os sacrifícios eram mortos. Vamos matar aqui um animal, vamos imolar um animal. Apresentavam-se corpos mortos. Paulo falou, não, agora em graça apresente o seu corpo vivo, santo, que é um sacrifício vivo, santo e agradável. Que é o culto o quê? O culto da unção do animal, é isso? Culto da gritaria desesperada, é isso? Não, é culto racional. Culto vem do grego latreia, anote aí. Culto é o serviço prestado por contrato. É o literal, né? Quando você fecha um contrato, o cara presta um serviço, é culto. Curioso, né? Mas isso é o sentido literal, tá? Só que na Bíblia essa palavra se refere a qualquer serviço ministerial oferecido a Deus. Tudo que você faz para Deus é culto. Você está reunido, você pensa que culto é só vir aqui, ouvir a palavra, louvar? Não, isso aqui é uma parte do. É um pedaço do seu culto. Mas você sai daqui e vai para a tua casa, na tua casa você cultua. Você está fazendo algo pelo reino de Deus, você está cultuando. Porque cultuar é prestar serviço. Está entendendo? Então culto vem, latreia, do grego, prestar serviço a Deus. E racional vem na palavra lógicos. Note aí também que é interessante. O que é lógico no sentido do grego? É o que está de acordo com a razão ou que segue o caminho da lógica. Olha que coisa. Você percebe que o Evangelho da Graça ele é absolutamente lógico? Ela não é coerente. Você pega a doutrina da graça, ela é completamente coerente com tudo. Por quê? Isso é lógica.
Então o seu culto, o que você oferece a Deus de serviço, tem que ser baseado na lógica, racional. Isso significa que nesse versículo, Paulo fala da adoração realizada de maneira racional. Nesse novo pacto, adorar a Deus é cultuá-lo e servi-lo baseado na ciência da sua palavra. É o que nós buscamos fazer aqui. Nós nos esforçamos brutalmente para estarmos sempre em linha com o novo pacto, para que o nosso culto, ou seja, o nosso serviço oferecido a Deus, seja racional, para que a nossa adoração, o nosso louvor seja feito em espírito e em verdade. Assim é, porque assim disse o Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o Espírito de Deus.